tema da minha mensagem hoje é cuidado com os falsos mestres. Filipenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: Meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Até aí, tá bom, olha para cá. Lembra aqui o contexto? Paulo, no finalzinho do capítulo 2, ele dá 2 exemplos de grandes servos de Deus que servem para que eu e você venhamos a imitá-los. Ele cita o exemplo de Timóteo, que ele diz, olha, não tem ninguém a qual eu possa indicar melhor do que Timóteo. Sigam os exemplos de Timóteo. E no finalzinho do capítulo, ele fala também sobre Epafrodito, outro irmão, outro cooperador nas batalhas, porque o evangelho ele chama disso, né, de batalha. Você sabe, o evangelho é luta de fato. A nossa fé constantemente é bombardeada. Se você tem filhos na escola, você sabe, os seus filhos são bombardeados com o esquerdismo, com o feminismo, com pornografia. Hoje eu vi a apostila de criança em Fortaleza com a mulher com toda a parte traseira, literalmente aparecendo, com microfio. Escolas ensinando isso a crianças. E é por isso que eu e você devemos seguir o exemplo de Paulo de combater. Não é ser isento. A Escritura diz que nós devemos combater juntos pela fé evangélica. Então, diante desses montes de ataques que nós sofremos, nós não podemos ficar calados. Ah, pastor, mas Jesus disse tomar um tapa na face direita, vira à esquerda. Mas ele não disse você tomar na esquerda, você tem que também virar a outra toda hora, fica igual bobo, né? E aquele sentido ali é um sentido de humilhação, não tem nada a ver com essa questão. Então, eu e você devemos sim combater toda essa militância, toda essa ideologia que é vomitada a nós a todo custo. Você percebeu como o pessoal que é a favor de ideologia de gênero, movimento LGBT, que é uma minoria, na média de 5% da sociedade, eles querem impor a qualquer custo aquilo que eles creem a nós. E se nós falamos alguma coisa contrária, nós somos os preconceituosos. Então Paulo ele vai dizer que nós temos que ser combativos, defendermos a nossa fé. Então é isso que ele vai ensinar para mim e para você. E ele terminou dizendo no capítulo 2 sobre a importância de honrar aqueles homens que de fato se arriscam em prol do evangelho. Ele cita Epafrodito, que teve à beira da morte, literalmente por conta de servir a Deus e servir a igreja, quase morreu por conta de uma enfermidade. E Paulo diz, esses homens que se arriscam, esses homens que levam a verdade do Senhor, devem ser honrados. E então aqui no capítulo 3, ele começa dizendo para mim e para você sobre a importância da nossa alegria no Senhor e principalmente de combater os falsos mestres. Eu quero passar 2 princípios apenas aqui. Põe o primeiro, por favor, ali, meu irmão. O primeiro é o seguinte: a doutrina, quando compreendida, nos traz segurança. Porque Paulo começa dizendo assim: meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas. Isso vos dá segurança. Primeiro que Paulo começa dizendo o seguinte: alegria de verdade nós temos apenas no Senhor. Ele não está dizendo que o mundo não provê alegria. Sim, óbvio que provê, né? É uma alegria efêmera, pouquíssima duração, mas o mundo sim, ele provê alegria também. O mundo provê alegria quando você está com saúde, quando você está com dinheiro, quando você está rodeado de amigos, que na verdade muitas vezes não são amigos, são pessoas apenas interessadas em nos sugar. Mas o mundo oferece um pouco sim de alegria, uma alegria provisória. Tanto é que o salmista vai dizer assim: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. O ímpio ele tem um pouco de prazer, mas o fim dele, como diz a Escritura, é sempre triste, triste. Alegria de fato e de verdade, que aquela alegria mesmo é meio ao caos, essa nós encontramos apenas no Senhor. Não há possibilidade. Não há possibilidade de um ímpio ser feliz em meio à enfermidade, em meio ao desemprego, em meio à desgraça, em meio à pandemia. A alegria de verdade é apenas no Senhor. É por este motivo que Paulo escreve esta carta de apenas 4 capítulos, cujo tema é alegria. Você vê constantemente, no capítulo 4 ele vai dizer assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele escreve isso de uma prisão.
ainda que seja domiciliar, mas ele escreve de uma prisão, privado de liberdade. Como alguém consegue, mesmo preso, escrever uma carta cujo tema é alegria? É porque a alegria dele estava no Senhor e não nas circunstâncias. E então ele entra num assunto de suma importância. Ele fala sobre a importância de repetir doutrina. Repetir. Na versão revista atualizada ele diz assim: não me desgosto, e segurança vossa, que eu vos fale as mesmas coisas. Você sabe, para você aprender algo de verdade, não, você não aprende com uma vez. Uma vez você ouviu algo, eu aprendi. Não. Se você quer aprender algo de verdade, você tem que ouvir várias vezes, até aquilo gravar na sua mente. Então, repetir doutrinas é de suma importância, e isso é frequente na Escritura. Os profetas faziam assim, os apóstolos faziam assim, Jesus Cristo fazia dessa maneira. E Paulo, repare como ele diz no versículo 2, como ele começa. 3 vezes, em apenas um versículo, ele diz a mesma palavra: cuidado, cuidado. Ele diz assim: tomai cuidado com esses cães. Então, de cachorro não, estou falando de homens, falsos profetas. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Você sabia que as cartas do Novo Testamento, elas não foram escritas por homens que estavam no seu escritório, pensando no que eles escreveriam para um povo 2000 anos adiante? O que eu posso escrever que vai abençoar a vida daquelas pessoas? Não foi essa a motivação. As cartas do Novo Testamento foram escritas, via de regra, para consertar problemas da igreja. A igreja estava passando por alguns problemas, então eles relatavam aos apóstolos, os apóstolos escreviam para corrigir aqueles problemas. E sabe um problema que tinha em todos os lugares? Falsos mestres. Pessoas que ensinavam heresias, pessoas que entravam ali como ovelha, mas na verdade eram lobos. E se você ler a Escritura de uma forma corrida, você vai ver constantemente esse assunto de falso profeta. Não é um assunto de minha preferência. É um assunto da Escritura. Exercite chegar na sua casa, ou hoje à noite, depois deste culto, ou amanhã cedo no máximo, leia a carta de Judas, um capítulo apenas, descendo porrete em falso profeta, alertando o povo desses cães, ao qual Paulo diz aqui. Paulo constantemente repreende esses homens. Pedro faz isso, Jesus Cristo faz isso, os profetas já faziam isso no Antigo Testamento. João Batista, o maior profeta, diz Jesus Cristo, dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que ele. João Batista, ele chega diante de Herodes, que estava tendo um caso, que não podia, cometendo adultério. Você lembra o que João Batista disse para Herodes? Ô Herodes, Deus é amor, rapaz, faz isso não, vamos para a igreja. É isso que ele disse? Não. Ele chega diante do governante da época, aponta o dedo e diz assim: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E eu sei que muitos cristãos, ao lerem isso, ou ao ouvirem sobre isso, eles dizem assim: isso mesmo, assim deve ser o evangelho. João Batista era alguém de coragem. Eles aplaudem João porque João não está na igreja dele, para confrontá-los. Aí então os profetas atuais, ou melhor, os pastores, eles chegam e dizem a mesma coisa para você: não te é lícito tratar a sua esposa daquele jeito, rapaz. Irmã, não te é lícito querer ser a cabeça da casa, sendo que a Bíblia diz que o homem deve governar. Você deve ser uma auxiliar, mas você não vê que por conta do feminismo você quer tomar a rédea das coisas. Aí então você ouve o seu pastor dizendo isso, ou qualquer outro, aí você não gosta. João Batista se acha lindo quando ele repreende as pessoas, mas quando é você não gosta. E hoje em dia, basta um pastor seguir a Escritura e fazer a mesma coisa que os apóstolos fizeram. Constantemente ele vai ouvir o seguinte: para que ficar atacando os outros? Quantas pessoas perdidas? E você aí de picuinha, falando mal de A, falando mal de B, para quê? Vá visitar os hospitais, vai oferecer comida às pessoas que estão na rua, famintas. E eles se esquecem que condenar o evangelho, condenar os falsos profetas, também é evangelho. Quando um homem cheio da graça de Deus, ele pega a Escritura e aplica na vida do povo, ele está sendo um João Batista da sua geração. Mas Jesus não era assim. Quem disse que não? Quem disse?
Até chicotada ele deu, porque o povo estava fazendo o templo comércio. Jesus Cristo, quando ele diz, aquele versículo que as pessoas amam, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles não veem as implicações enormes que há por trás deste versículo. Por quê? Quando ele diz assim, eu sou o caminho, ele está dizendo, todos aqueles que não estão neste caminho, estão perdidos. Ele é totalmente exclusivista. Não, para ele não existe isso, todos os caminhos levam a Roma. Pode levar a Roma, mas ao céu, apenas ele. Quando ele diz, eu sou a verdade, ele está dizendo que todos aqueles que não creem neste livro, que ele foi inspirado pelo Senhor, todos, sem exceção, estão na mentira. É que as pessoas, elas não entendem a importância disso que ele diz. Quando ele fala que ele é a vida, ele está dizendo que, por mais que você esteja no vigor da idade, sem Cristo, você está morto. Morto em seus pecados e delitos. Jesus Cristo era exclusivista. Então, a importância de termos uma base doutrinária, Paulo vai dizer, é justamente, sabe para quê? Para combater os falsos. E percebeu que eu estou sendo polido aqui? Os falsos. Paulo não usa essa palavra. Paulo usa cães. Cuidado com os cães. Se você, querido, não tem uma boa base doutrinária, você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Qualquer coisinha que falar para você, você vai acreditar. Você vai ficar com aquilo que o último disse, porque é o que está mais fresco na sua mente. Aí Paulo vem e diz a importância de aprendermos a doutrina e de repetir constantemente, para que aquilo venha a ser cravado em nossa mente. Agora, a cristandade hoje, a maioria, o que eles têm de base doutrinária? Nada. Canções. A teologia deles é baseada em canções, e essas canções, na maioria, são todas heréticas. Então, diante da dificuldade, eles desanimam. Agora, se você não entende a importância de você ter uma teologia densa, como alicerce para você, primeiro que você vai ficar dependente dessas pregações motivacionais aí. O dia que você estiver triste, você não quer ir para a Escritura, você quer ouvir o pastor lá que vai encher o seu ego, vai te deixar confortável, mas você não vai procurar a verdade. Se você não tem uma boa base doutrinária, você não ouve constantemente doutrinas importantes como expiação, propiciação, nomes que talvez tem muitos crentes que nem sabem o que é. Você vai ver que a tendência das pessoas é elas formarem um falso Cristo, acharem que Jesus Cristo não manda ninguém para o inferno. Sabia? Tem pessoas que acreditam nisso. O meu Deus não manda ninguém para o inferno. O seu, né? O da Escritura manda. E vai além. Ele tem as chaves da morte e do abismo. Lembra domingo que eu preguei sobre Lucas? A palavra usada ali é que os infiéis serão despedaçados. Não é uma palavra minha. Essa é a palavra que a Escritura usa. Os infiéis serão despedaçados, cortados ao meio, e terão a sorte com os infiéis. Ou seja, além de uma morte trágica, o pior de tudo, condenação eterna. Então, esse papinho de que Jesus não envia ninguém para o inferno, é porque você não lê a Escritura. Pessoas que dizem isso, pode perguntar, nem o Novo Testamento, até hoje elas leram inteiro. Por isso a importância de mim e de você aprender a reconhecer a falsa doutrina. E hoje tem uma falsa doutrina que, nossa, talvez você possa nunca ter ouvido essa palavra, mas você ouve constantemente. Alguém aqui já ouviu falar da hipergraça? Ou não? Alguns, né? Hipergraça. Hipergraça é a doutrina que diz que Jesus Cristo pagou pelo pecado de todos, logo, todos vão para o céu. E quando eles dizem todos, sim, adúlteros, homicidas, ateus, todos vão para o céu. Porque não casa, né, com Apocalipse 21, por exemplo, que diz que o lago de fogo de enxofre está preparado para os incrédulos, para os homicidas, para os efeminados. Como que a gente une essas coisas? Então eles acham que hoje, como estamos na era da graça, ou da hipergraça, podemos fazer o que quisermos de nossa vida. No final, vai todo mundo para o céu. Meu querido, não vai. Não vai. Infelizmente, isso não é verdade. E para encerrar, põe ali o segundo, por favor.
Segundo princípio, cuidado com os cães. Versículo 2. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com os cães. Versão revista atualizada vai dizer, com os obreiros fraudulentos, cometem fraude mesmo. Você imagina Paulo hoje, em sua página oficial no Facebook, Paulo de Tarso, servo de Cristo, escrevendo isso? Bloque na certa. Zuckerberg ia matar ele. Não ia ter como escrever essas coisas. Chamar alguém de cão. Ele diz não apenas isso, falsos mestres, hereges, obreiros fraudulentos. E você sabia que isso não é novidade hoje? É que talvez você pense que assim, não, isso aqui é uma novidade da modernidade. Do nosso tempo, não é. Falso profeta sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, sempre existiu. E pastores de coragem como João Batista, e alguns como Elias, que até tiravam sarro dos falsos profetas. Sabia? Você pensa, pastor, não fala que lá não. Põe ali, por favor, Elias. Você acha que é ruim tirar sarro dos outros? Olha o que Elias falava. Aqui é aquele episódio onde Elias ele chama os profetas de Baal e diz assim, vamos fazer o seguinte, um desafio a nós aqui. Construa o altar de vocês aí, e eu vou construir o meu. Vocês oram ao Deus de vocês, e eu vou orar ao meu Deus. E aquele Deus que responder com fogo e consumir o altar, esse é o Deus verdadeiro. Aí Elias fala, vai, vocês na frente aí. E fica ali, né, de butuca. 1 Reis 18, 27. Ao meio-dia, Elias, porque já tinha começado cedo. Ao meio-dia, Elias passou a zombar deles. Bullying, gospel, Antigo Testamento. Ao meio-dia, Elias passou a zombar deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, em alguma versão, pode ser que esteja meditando. Pode ser que esteja meditando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que esteja em alguma viagem, talvez esteja dormindo e precise que o acordem. Olha como que Elias trata os falsos profetas. Ó, hora mais forte aí, hein? Eu acho que o Deus de vocês está de férias, só pode. Está dormindo. Está meditando, igual um Buda lá. Acorda desse Deus. É por isso, está a base doutrinária para fazer bullying também. Mas olha como eram os homens de Deus, porque desde que existam verdadeiros profetas, os falsos também. Na antiguidade existiam os nicolaítas, que eram praticamente os libertinos, né? Esses grupos, ou melhor, esse grupo de falsos profetas, eles acreditavam que era possível você ser crente e ter uma vida sexualmente moral sem problema nenhum. Relações íntimas, antes do casamento, os irmãos me entendem por causa das crianças, né? Não tem problema, você ser crente, fazer todas essas coisas, joia. O que importa é fé em Deus. Relação fora do casamento, antes do casamento. Dá uma puladinha na cerca, não, o que importa, você crê em Deus, isso aí é o mais importante. Havia também os gnósticos, que eram aqueles homens que, primeiro eles acreditavam que a matéria era má. Como assim a matéria, né? Nós somos matéria. Consequentemente, por causa desta crença de que a matéria era má, eles não acreditavam que Jesus Cristo veio em carne. Porque se a matéria é má, Jesus Cristo não poderia ter vindo em carne. Então para eles Jesus Cristo era apenas um espírito. E é óbvio, se Jesus Cristo foi apenas um espírito e não foi matéria, não foi carne, como diz a Escritura, que o verbo se fez carne, ele não poderia salvar a mim e a você. Mas eles conseguem piorar um pouco. Eles acreditavam em tudo que é tipo de revelação mística. Tudo que é tipo. Tem uma seita que acredita que Jesus Cristo, na sua volta, ele vai vir pela constelação de Órion quando os planetas estiverem todos alinhados. Por quê? Porque foi revelada a profeta. Não vou falar que é Ellen White, senão você vai saber que é o adventismo, né? Mas foi revelada a eles. E eles acreditam nisso. Tudo que é revelação. Deus revelou, Deus revelou. E havia também os judaizantes que eles criam no Evangelho. Só que não apenas no Evangelho. Era o Evangelho mais alguma coisa. Era o Evangelho mais um calendário, incluindo sábado, festas. Era o Evangelho mais comida, não podia comer carne de porco. Era sempre o Evangelho mais alguma coisa. Aí você pensa assim,
Pastor, essas coisas não existem mais. Quem disse que não? Mudaram-se apenas os nomes. Continuam existindo aos montes. Os nicolaítas são os pregadores da hipergraça. Os libertinos que dizem assim, não importa o que você faça, você vai para o céu. Pode viver da maneira que você quiser, mas o céu é garantido. Eles acham que é possível sermos cristãos e sermos iguais ao mundo. Temos os mesmos comportamentos, vestirmos as mesmas roupas, falarmos da mesma maneira, vivermos da mesma maneira. Por quê? Porque no fim vai todo mundo para o céu. Isso é um absurdo. Os gnósticos que criam em revelação demais, meu irmão, esse aqui está cheio hoje, cheio. Principalmente em igrejas neopentecostais. Você vê demais. Eu fui no culto de uma revelação. Deus falou que ia acontecer isso, isso e aquilo. Daí você pergunta, mas isso aí não está contradizendo a Escritura? Onde na Bíblia, né, tem uma base para isso? Eles dizem, não tem na Bíblia, mas Deus falou comigo. Como você discute com uma pessoa dessa? O rapaz, uma vez, ele conversava comigo, que ele falou que a pastora da igreja, já começa aí, né? O cara vai ouvir, né? Que a pastora da igreja chegou nele no final do culto e disse assim, Deus falou que você é o homem que eu tenho que casar. Gente, depois de um checkmate desse, o que o cara faz, hein? E eu falei, querido, o que você fez? Casei, pastor. Deus falou? Acha que deu certo o casamento? Óbvio que não, óbvio que não. Então eles acreditam em todo esse tipo de coisa. Aqui na igreja mesmo, já veio. Né? Hoje costuma não vir muito. Mas já veio pessoa que depois do culto vem profetizar para mim. E é óbvio, né? Não estou dizendo que eu ignoro tudo que a Escritura diz, que nós devemos comparar com a Escritura. Mas sempre quando vem alguém falar alguma coisa para mim, eu sempre falo assim, olha, igual uma vez uma moça teve uma visão, contou para mim lá, olha, quando o senhor estava pregando, eu via isso, aquilo, sério. E vê o que isso significa. Pastor, agora o senhor faça um jejum de 7 dias, para o senhor saber o que é. Falei, mas cara, a revelação é para você e eu que tenho que jejuar? Não dá. Então, eu sempre falo assim, quando vem essas profetadas do meu lado. Você tem certeza que é de Deus? Sim, pastor, tenho. Eu abro a Bíblia lá em Deuteronômio 18, 20, guardo esse versículo. E eu digo assim, olha, a Escritura aqui é clara em dizer assim, aqueles que profetizarem em nome de outros deuses serão mortos. Mas aqueles que falarem o que Deus não mandou falar, esses também devem morrer. Então nós podemos fazer uma oração aqui, né, bem rápida, que se isso aí não for de Deus, que você morra instantaneamente, mas sem dor, é óbvio, né? Tipo assim, um infarto que leva você de uma vez. Eles nunca querem orar. Não querem. Porque a maioria das coisas vem de suas mentes e não da Escritura. Agora, se você lê a Bíblia, vê algo que ninguém nunca viu em 2000 anos de existência, há duas alternativas. Primeiro, você é um gênio, um ungido, quase que Messias. Ou segundo, você é um herege, né? E normalmente é a segunda. Mas veja o caso dos judaizantes. Os judaizantes são aqueles que acreditavam em Deus, só que tinham fé em Jesus Cristo, só que na fé em Jesus Cristo mais alguma coisa. Sim, você tem que ter fé em Cristo, mais a circuncisão, mais guardar o sábado, mais um monte de coisa. E você sabe que Paulo, ele não tinha meio termo com esse povo. Como que Paulo lidava com os falsos pastores? Você sabe? Paulo ele não lidava como a maioria dos líderes lidam hoje. Não critique. Não fale mal do líder de outro aprisco. É o que eu ouço constantemente. Não sei se você viu, né, essa semana. Teve um pastor adventista que fez um vídeo só para me criticar. Na verdade, ele pegou um post que eu fiz de espantalho lá. Nada contra, né? Pegou algo que eu fiz, combata aquilo que eu falei. Só que ele pegou o meu post para falar da minha fé, de quem eu era e do calvinismo, né? E gastou quase 20 minutos lá, me arrebentando. Primeiro que isso é chamado da falácia argumentativa ad hominem, é quando você não consegue desconstruir o argumento, você desconstrói o argumentador. E então ele pegou o post para falar mal de mim, isso aí que foi, né? E então, eu só respondi um textinho curto, né? Falei, não vou ficar perdendo tempo com isso aqui. E eu falei para ele, diz o pastor que vem da seita onde a sua base é uma mentira. Sim, o adventismo, como eu falei domingo, lembra? O adventismo ele é solidificado em base
com base em William Miller, que teve uma visão que profetizou que Jesus Cristo ia voltar em 1843, não voltou. 1844, não voltou. E então eles já começam aí, né, com um falso profeta. E eu disse ainda o seguinte, eu falei, olha, e não só ele, além de vocês começarem com um falso profeta, ainda há uma falsa profetisa. Essa visão de que Deus vai voltar pela constelação de Órion quando os planetas estiverem alinhados, é da Ellen White. Eu não sei, né, porque tem o planeta alinhado, não sei se a reta de Jesus Cristo vem mais rápido, não sei o que é. Eu falei, como acreditar nessas besteiras? Eu recebi uma enxurrada de mensagens, sabe o quê? Pare de criticar os outros. Ele gasta 17 minutos me destruindo de uma resposta, e o errado sou eu. Mas esse é o povo de hoje em dia, você não pode falar nada. Absolutamente nada. Como que Paulo trata esses homens? Ele não trata assim, não julgueis. Deus vai dar conta deles. Eles que, um dia que o Espírito Santo pode tocar o coração deles. E nós acreditamos que pode. Mas Paulo trata diferente. Paulo diz, infiéis. Estes daí não passam de cães. E cão era um animal impuro naquela época ali. O que Paulo está dizendo, olha, esse povo é impuro, não deve nem estar no culto a Deus. Eles não prestam. Era assim que Paulo tratava. Então eu e você devemos lembrar que esse papinho de, pregue o amor. Só que o amor de uma forma genérica. O que é pregar o amor, gente? Quando as pessoas dizem assim, pregue o amor, eu não sei o que é. É simplesmente eu chegar aqui e dizer assim, olha, Jesus Cristo ama vocês. Vocês são tchutchuco lindo do papai do céu. Para você ir embora feliz? É isso que é pregar o amor? Ou o amor é eu chegar em vocês, em amor, e dizer assim, irmão, não deixe seu filho tratar a sua esposa desse jeito. Irmã, não fale com seu marido nesse tom de voz. Irmão, trate a sua esposa com zelo, com amor. A Bíblia diz que você deve morrer por ela. E olha como você a trata. Eu sei que essas coisas no começo parece que nos fere, mas quem ama de verdade fala isso. Ele fala coisas que vão fazer bem para mim e para você. E Paulo chama esses homens de cães. João Calvino, ele diz assim, o cão late quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. Até o cachorro, ele late quando seu dono é atacado. E nós veremos constantemente o evangelho ser atacado e permaneceremos em silêncio? Não, não vamos. Que Deus possa nos dar graça de sermos combativos sempre. É por isso que, quando Paulo diz que a doutrina deve ser repetida com constância, vocês vão ouvir diversas vezes aqui. Pastorado feminino não existe. Não. Isso é uma aberração. Toda pastora é uma rebelde ou uma ignorante. E eu não falo isso para ofender. Rebelde é porque está indo contra a vontade de Deus, ignorante porque não tem conhecimento de algo. Não é um xingo, que hoje em dia você chamar alguém de ignorante, mas está xingando, né? Não, não é. Por exemplo, eu sou ignorante em relação à mecânica. Se você abrir o capô do meu carro, eu sei onde é a bateria. Acabou. Só isso. Sou ignorante em relação àquele assunto. Então é de suma importância que nós venhamos a entender que a verdade está acima de todas as coisas. Então, por isso que constantemente você vai ouvir essas verdades. Você vai ouvir aqui deste púlpito por diversas vezes que o esquerdismo é uma ideologia que quer acabar conosco. Por isso não tem a possibilidade de cristãos apoiarem esquerdistas. Não tem como. Você vai nos ouvir falando contra a ideologia de gênero. Constantemente. Esse papinho que criança nasce neutra, meu irmão, é balela. Criança nasce neutra, coisa nenhuma. Estou encerrando já. Eu vi uma vez uma reportagem, falava daquela atriz da Globo, se eu não me engano, acho que Thaís Araújo, eu acho. E ela aparentemente, né, parece que ela teve um filho lá e ela não quis incliná-lo para lado nenhum, sabe? Nem boneca, nem carrinho, nada. Deixa os dois, ele que escolhe. E coincidentemente, sabe o que acontecia? O molequinho só pegava o carrinho. Que coisa! É assim que tem que ser. Mas essas coisas é uma construção social. Não é bíblica, é criacional. E é óbvio, por conta da sociedade a qual nós vivemos, devemos incutir na cabeça dos nossos filhos. Meu filho mesmo, mais novinho, 4 anos, você pergunta para ele, Arthur, você gosta de rosa? Rosa não, rosa é de mulher. Fala bravo ainda. Eu ponho meus meninos para assistir, sabe o quê? Semana passada assistimos
Como chama o nome do Rambo lá? Rambo até o fim. Só sangue jorrando. Muito louco. Teu coração, o cara pega na mão. Fala dar spoiler pra vocês não acabar, né? É muito louco, assiste lá. Você tem filhão, põe pra assistir. Tanto é que acabou o filme, daqui a pouco eu tô vendo meu segundo lá na cozinha, amolando a faca assim, ó. Isso não é, o que é isso aí? Vai que precisa, né, pai? Beleza, isso aí mesmo. Vamos constantemente falar que sim, meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Não vamos aceitar o mundo vomitando essas doutrinações ideológicas na igreja de forma nenhuma. Que Deus possa dar a graça a mim e a você de com sabedoria, defendermos o Evangelho. Não por arrogância, não para mostrar que somos melhores de forma nenhuma. Mas que de fato nós sejamos uma voz que não é abafada pela minoria barulhenta, mas que sejamos corajosos para defender o Evangelho, assim como Paulo e os apóstolos sempre defenderam. Amém, meus irmãos?